pois ele que é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. 30. Se na tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Continuando, irmãos. Também foi qualquer deixar sua mulher e ficar desvestido. 32. Eu, porém, lhe digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada cometa adultério. Amém. Agora eu vou chamar o pastor Paulo para fazer uma oração e depois a professora. Oramos ao Senhor. Eterno Deus, maravilhoso Pai que está no céu, abençoa, Senhor, a tua filha, nossa irmã missionária, a qual será professora dessa manhã, Senhor. Fala conosco, usa o seu vaso, Senhor, assim como tem usado, para passar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem no coração da tua filha, Senhor. Através da lição dessa manhã sobre as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos aprender mais e mais de Ti e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinar nessa manhã. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, acredito que talvez os irmãos não consigam ver. Nossa, tá, né? Ah, não, será que pega lá? Não pega? Não, tem que colocar direto. Ah, tá bom, pode colocar. Apesar que a minha pasta tá aqui. Sim, eu tenho uma pasta igual. Pode ser? Desculpa aí. Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus. Amém. Um bom dia na paz do Senhor. Nós estamos hoje, nesta manhã, dando continuidade. Não tem aqui. Nós estamos dando continuidade à nossa escola bíblica dominical, né? A lição de hoje é a lição de número 5 da nossa revista, segundo trimestre de 2022, que tem tratado sobre os valores do reino de Deus. E na lição de hoje, do número 5, nós vamos tratar, os irmãos fizeram aí a leitura do texto áureo, né, da verdade prática, né? Nós vamos tratar acerca de um assunto que não deveria ser, mas devido ao avanço aí da sociedade e de algumas mudanças estruturais, né, da humanidade, da sociedade, esse assunto sobre o casamento vem se tornando um pouco complexo, né? Tem se tornado um assunto, na verdade, dentro do seio da igreja não deveria ser um assunto complexo de se falar, porque nós vamos observar dentro do texto sagrado, que é o que nós vamos acompanhar hoje, né? Nós vamos acompanhar todo o conteúdo dentro da Sagrada Escritura. As leis que regem o casamento, elas são muito bem estabelecidas, elas são bem abalizadas, não há o que ter dúvida, né? Não há o que ter dúvida. Então, acredito que nós vamos ter uma aula aí bem tranquila, bem sossegada, e eu creio que nós vamos sair aqui nessa manhã com mais convicção daquilo que nós fazemos parte. Eu creio que os irmãos aqui todos são casados, né? Fazem parte dessa aliança, desse pacto do matrimônio. Então, eu creio que nós vamos ter aí a oportunidade de sair aí mais
convictos daquilo que Deus tem feito. Eu trouxe aqui, eu gosto sempre, os irmãos, quando eu estou ali, aula mais visual, que eu creio que também auxilia aí, né? Então, como eu falei, a nossa lição desse trimestre tem como base para estruturar todos os conceitos, né? Todos os valores éticos que regem a Igreja de Cristo hoje, nessa dispensação. Os valores que regem a Igreja são os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então, a lição desse trimestre tem tomado como base o livro de Mateus, no capítulo 5, né? Vamos abrir aí o livro de Mateus, capítulo 5. Deixa eu ali olhar bem o tempo ali para remir o tempo. O livro de Mateus, no capítulo 5, né? No capítulo 4. Vamos começar aí do capítulo 4. Não vou ler, mas só para os irmãos se situar, né? No capítulo 4 nós temos aí a Bíblia nos narrando que o Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado. A partir do versículo 12 do capítulo 4 de Mateus, Jesus ele começa o seu ministério na Galileia, né? Ali ele vai encontrar os primeiros discípulos, vai chamar os primeiros discípulos. E no versículo 17 do capítulo 4 de Mateus, Jesus vai dizer assim: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então nós vamos ver ali a plenitude dos tempos em que o Messias, né, ele se manifesta encarnado e agora ele vem revelar os valores que norteiam todos aqueles, né, que quiserem segui-lo. No capítulo 5, ali no último versículo do capítulo 4, diz que Jesus ele percebe que uma multidão o acompanha e ele com certeza observa que há um momento oportuno para que ele venha agora declarar esses princípios do reino dele. Haja vista que o povo conhecia o reino atual, né? Conhecia as leis que regiam o reino atual. Mas Jesus veio revelar as diretrizes, as bases, né? Os alicerces que regeriam o reino, que ele seria o Senhor, né? Que ele seria o líder desse reino. Então nós vamos observar aí que ele vai tratar, entre outros assuntos, o assunto que nós vamos tratar hoje é o casamento para sempre. Então qual é a base que nós temos para o que nós vamos dizer hoje? Qual é a base para o casamento? Qual é a base para o matrimônio? Qual é a base para a principal união entre o homem e a mulher? É os valores do reino que o Senhor ele deixou ali, né, estabelecidos e revelou no Sermão da Montanha. E é interessante, né, alguns chamam as Beatitudes, alguns chamam o Sermão da Montanha, né? Então, esse sermão, ele está no capítulo 5, ele percorre ali, eu sei que os irmãos já viram isso em aulas passadas, mas o Sermão da Montanha, ele percorre aí 3 capítulos, ele vai do capítulo 5 ao capítulo 7, né? E ele, irmãos, veja bem, veja que não foi um discurso rápido, né? Ele tem 107 versículos de preceitos e mandamentos que nortearia agora o reino que ele tinha acabado de declarar que havia chegado, né? Então, 107 versículos. Então, ali vai falar o homem como o sal da terra, a luz do mundo, vai nortear as relações humanas, as relações sociais. E aí, também, dentro desse capítulo, ele não vai trazer algo novo. O que eu acho interessante é que quando Jesus ele vai tratar acerca do casamento e da união conjugal, ele não vai trazer nada novo. Eu sempre costumo dizer que, às vezes, nós esperamos receber uma nova revelação, nós esperamos receber um novo enquadramento, uma nova forma de atitude, de comportamento com relação ao reino, mas Jesus talvez até frustrou a expectativa de muitas pessoas, porque quando Jesus vai tratar acerca do matrimônio, ele vai tomar como base o primeiro casamento, a primeira celebração de um matrimônio. Ele vai tomar como base Gênesis 2:24. Então, por isso que eu falei para os irmãos que eu quero trazer essa aula bem limpa, irmãos, bem clara, bem objetiva, sem muitos
arrumadinhos aí, porque eu acho que não é necessário, porque o próprio Jesus, ele foi muito claro, talvez para alguns da multidão, ou talvez para alguns dos irmãos que estão aqui, talvez para alguns que estão assistindo ou assistiram essa aula depois gravada, esperaria encontrar um outro discurso, talvez esperaria encontrar um novo posicionamento, mas o posicionamento de Jesus volta para Gênesis 2 e 24, né? Eu trouxe vamos aqui, pronto, casamento. Irmãos, eu quero tomar a liberdade de não começar pelo ponto 1. Vamos começar, eu vou ler a introdução, mas eu quero tomar a liberdade, os irmãos vão entender o porquê, de começar pelo tópico 3. Porque quando eu li essa revista, essa lição de hoje, eu fiquei alguns dias, irmãos, tentando entender por que o escritor, o comentarista da revista, em vez de começar pelo casamento, ele começou pelo adultério. Porque eu sou o tipo de pessoa que, para eu dar uma aula, a coisa primeiro precisa fazer sentido para mim. E eu fiquei em casa me perguntando, mas por que ele começou pelo adultério, né? Por que ele não começou pelo casamento? E eu fiquei tentando entender. Então, eu cheguei à conclusão de que ele queria tratar exatamente o que Jesus quis tratar, que é o ponto profundo, a parte profunda onde a lei não pôde ir, né? Porque a lei, ela cumpriu o propósito dela. A lei foi um aio, a lei foi uma babá, foi alguém que conduziu as pessoas ao real propósito que era Jesus. Vamos ler a introdução? Vamos entrar no assunto de uma vez. Introdução. No Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo, acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada ao evocar o 7º mandamento: não adulterarás, Êxodo 20:14. A intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus, Gênesis 2:24. Na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração, né? Nós vamos observar isso daí. Assim, cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar do seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da natureza da vida conjugal. Hebreus 13:4, já a gente vai ler, e do verdadeiro lar cristão. Em Mateus 5:27-32, Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada. Paulo vai falar em Romanos, no capítulo 12, o seguinte, versículo 2: não vos conformeis com este mundo. Isso precisa ser trazido para a célula principal da união mais íntima, em que o próprio Deus estabeleceu, de que nós não devemos tomar como base para os nossos relacionamentos, para a nossa união conjugal, os padrões que têm regido este mundo, a forma que tem regido este mundo, como a sociedade tem agora atribuído ao casamento. Eu até trouxe aqui um livro de Bauman, né? A Sociedade Líquida, porque a Bíblia deixa bem claro que o mundo jaz no maligno. A forma agora do casamento em que nós precisamos nos basear é a forma da palavra de Deus. Irmãos, não tem outra explicação. Nós vamos tratar agora ponto por ponto, e eu sei que, como eu disse, isso é um assunto muito delicado do casamento, inclusive do adultério, que nós vamos tratar também. Eu sei que há casos que precisam ser tratados com o pastor ministerialmente, que precisa ser analisado, porém, a frase principal, o ponto em que se chega é: o casamento, ele é uma instituição divina, ele é indissolúvel. Foi aberta uma possibilidade, já nós vamos ver isso, se houver, né, a prostituição ou a infidelidade, e ele foi criado para ser até que a morte os separe, tá? Hoje nós vamos ver, a gente vê na sociedade aí uma frase muito corriqueira que
a diferença de gênero, a incompatibilidade de gênero. Né? Isso é uma coisa que se repete muito aí. Isso não é padrão do valor que conduz o casamento de um cristão. Vamos lá para Gênesis? Vamos lá para Gênesis, que é a base da aula de hoje. Capítulo 1. E aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos, porque eu me resguardo muito de falar termos técnicos, né? Eu acho que talvez os irmãos eu falo muito pouco, mas eu vou abrir uma exceção aqui na aula de hoje, para que os irmãos compreendam. Eu não vou adentrar em questões hebraicas, do hebraico, não, mas eu preciso abrir esse parênteses aqui para os irmãos. Toda vez que vai se falar de adultério, por exemplo, se usa muito o Êxodo, né? O Êxodo 20:14, que é o não adulterarás, né? Usa muito aquela base. Porém, irmãos, a base do casamento, ela é desde Gênesis. Entenda. Existe o livro do Antigo Testamento que se chama Taná, no hebraico. Não vou entrar aqui no hebraico, mas só para os irmãos entenderem. Taná. As pessoas muito se referem à Torá. A Torá é apenas os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá? Mas o Antigo Testamento, ele não é só a Torá. O Antigo Testamento, ele é chamado em hebraico de Ataná, que é aí, né, a abreviação das 3 principais separações do Antigo Testamento, que é Torá, Neviim e Ketuvim, que são o ensino, que é a Torá, os profetas, que é Neviim, e os escritos, que é Ketuvim. Calma. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos encontrar em todo o Antigo Testamento a base para o matrimônio como algo estabelecido por Deus. As bases do matrimônio não estão somente na Torá ou em Deuteronômio ou ali em Êxodo, né, que já fala uma tragédia que pode ocorrer dentro do casamento por causa do pecado que é o adultério. Em Êxodo, no capítulo 20, versículo 14, foi tratado ali com a nação de Israel já uma desgraça. A palavra propriamente dita é essa, uma desgraça que pode vir a acontecer dentro do relacionamento conjugal por causa do pecado, né? Então ali em Êxodo isso é tratado, né, como algo da sociedade que precisa ser punido. Porém, em todo o Antigo Testamento e depois no Novo Testamento nós vamos encontrar base para o matrimônio debaixo das mãos de Deus. Então vamos lá em Gênesis, né? Que é aí o primeiro livro da Torá. Acho que tem alguma pernilonga aqui. Gênesis 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então o primeiro ponto que eu quero tratar aqui, irmãos, é que o casamento, ele é uma instituição divina. Eu espero, irmãos, que vocês acompanhem meu raciocínio nessa manhã, e quando eu terminar os pontos que eu coloquei ali, quando nós chegarmos na parte do adultério, não vai precisar falar quase nada. A minha intenção é essa. Eu quero que os próprios irmãos analisem todo o conceito de casamento e cheguem à conclusão de que o casamento é puro, é santo, foi criado por um Deus puro e santo, e que o adultério é a consequência da degeneração da raça humana. Eu quero que os próprios irmãos cheguem a essa conclusão. Então, o primeiro ponto é: o casamento é uma instituição divina. O que é uma instituição? É uma ação de estabelecer, de fundar algo novo. É uma criação. Veja ali que o Senhor, ele cria todo o contexto do Jardim do Éden
todo o contexto da natureza, das árvores e do sistema cósmico e estelar e tudo isso, mas ele também criou algo que ele próprio disse que dominaria sobre isso. E foi o propósito dele, que a coroa da criação, que foi a criação do homem, e dentro da criação do homem houvesse agora a união mais íntima e sagrada diante de Deus. Então, o casamento é uma instituição divina, o casamento não é uma criação do homem, não foi o homem que criou o casamento. E o que é instituições? É o plural de instituição, mas também alude a que são leis fundamentais, regras e preceitos. Nós vamos observar já, conforme os slides for passando, que o Senhor cria o homem, cria a mulher, os dois fatores fundamentais para que houvesse agora a criação do primeiro casamento. E quando Deus ele cria o casamento, ele também estabelece as leis que regeriam esse casamento. Então não somos nós, irmãos, que estabelecemos as nossas próprias regras. Você pode estabelecer as regras da sua casa, né? De certa forma a gente estabelece, mas quando se fala do matrimônio, do pacto, da aliança, essas regras já foram criadas desde a fundação do mundo, tá? Então é uma instituição divina. Vou passar bem rápido essa parte. Então, quais são as definições do casamento? Aí é o ponto 3 da revista, tá, irmãos? Como eu disse, eu tomei de licença a vocês para começar pelo ponto 3. O casamento, etimologicamente, ele é ato ou efeito de casar, vínculo conjugal entre um homem e uma mulher, união voluntária de um homem e uma mulher, voluntária de um homem e uma mulher, nas condições sancionadas pelo direito, de modo que se estabeleça uma família. O objetivo do casamento é que se estabeleça uma família, uma união voluntária e que é composta de um homem e uma mulher, tá? Vamos passar aqui. Aí eu fui buscar no Código Civil Brasileiro, porque a nossa nação ela tem um código que rege a sociedade. No Código Civil, veja que interessante, no artigo 1514, diz que o casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz. Veja, é o Código Civil humano aqui. Preste bem atenção no Código Civil, daqui a pouco vocês vão ver uma coisa interessante aí. Eu montei esses slides, eu montei essa aula para que fique bem clara e bem dinâmica mesmo. Se não tiver qualquer dúvida, os irmãos podem perguntar. Eu fiquei, inclusive, até 4 horas da manhã montando esses slides, né? Então, manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Esse Código Civil Brasileiro é muito interessante, porque existe na Constituição Federal brasileira, que já é reconhecido a união estável, né? É reconhecida a união estável entre homem e mulher, mas uma união estável ainda não é um casamento. Pode se tornar um casamento, tá? Quem está em união estável já tem direito aí a algumas coisas, né? Inclusive aí, algum tempo atrás aí, que não vou adentrar, mas pessoas do mesmo sexo conseguiram uma brecha aí nessa questão da união estável também para conseguir alguns direitos, mas isso não é casamento. Primeiro que o verdadeiro casamento ele é instituído diante de Deus. E vocês vão observar aí nos próximos slides que um casamento ele também sempre foi instituído diante de uma autoridade. Não é eu chegar perto do meu esposo e falar assim, vamos se juntar? Vamos. A gente ouve muito isso, né? A partir de agora nós somos casados. Vocês são casados? Somos. Mas não, a gente se juntou e decidiu que estava casado. Isso não é casamento. Nem dentro do Código Civil da nossa nação brasileira. Veja que ali diz que casamento é quando o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade. Ou seja, de uma autoridade constituída. De uma autoridade constituída. É por isso, irmão, que é muito importante que haja o casamento no seio da igreja. Porque o casal, ele recebe ali
diante da noiva do Cordeiro a bênção e a confirmação, não só que ele recebeu diante do juiz legalmente para a sociedade, mas ele recebe também a bênção, né, e a confirmação desse enlace da autoridade espiritual presente, que é o pastor. Tá? Então, vamos passar aí mais rapidamente. Teologicamente, o casamento é uma instituição que tem por objetivo legalizar. É algo que é legalizado. A união entre um homem e uma mulher. Casamento é uma instituição social com veja bem, casamento é uma instituição social com origem divina. Até porque Deus ali no Jardim do Éden estabelece o casamento, mas Adão e Eva faria parte ali de toda uma constituição ao redor deles, né? Como pessoas casadas. Não era uma celebração apenas espiritual que valia só na eternidade, era algo que valia no contexto em que eles estavam inseridos, tá? E foi fundada no princípio da humanidade. Por isso que, eu não lembro bem agora, mas no calendário judaico, se eu não me engano, eles agora em setembro, né? Que é a Rosh Hashanah, eles vão, acho que é 5.758, 578, mais ou menos isso que eles dizem que tem a idade da humanidade, né? Tem 2 calendários. Então, qual é a base disso? Declaração da criação. Então, no capítulo 1, se vocês abrirem a Bíblia, vamos abrir rapidamente. No capítulo 1 de Gênesis, vocês forem ler em casa com mais calma, vocês vão observar lá a declaração da criação, a Bíblia deixando clara na narrativa de que Deus cria o homem, macho e fêmea. E no capítulo 2, a Bíblia vai narrar como se sucedeu essa criação. Descreve do barro, da costela. No capítulo 1 não dá esse detalhe, declara que criou. E no capítulo 2 descreve como criou. Você vê que é detalhado, irmão. Ah, mas essa parte aí só... Irmãos, veja que já vocês vão observar que não tem... o casamento, portanto, não é apenas um contrato. Aqui eu vou abrir um parênteses para os irmãos que estão debaixo das diretrizes espirituais, que aceitaram a Jesus voluntariamente e declararam aceitá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, automaticamente, os irmãos, voluntariamente, deliberadamente, conscientemente, agora vão estar debaixo dessas diretrizes, não só legal, mas com a consciência de que foi uma criação do próprio Deus. Então, portanto, as leis que regem, a responsabilidade que rege o matrimônio, ela é também divina. Por isso, irmãos, eu não quero adentrar aqui em detalhes, é por isso, irmãos, que se nós sempre repassasse isso na mente, eu sei que é difícil, irmãos, tá? Nós trataríamos o casamento com mais cautela, com mais cuidado, até porque essa pessoa que você está convivendo é com ela que você vai viver pro resto da tua vida. Veria com mais carinho, nós veríamos com mais carinho, com mais paciência, irmão, por quê? Porque até que a morte os separe. Então não é só um contrato social, mas antes uma aliança, irmão. Deus é Deus de alianças, Deus é Deus de pactos. Em toda a Bíblia, Deus, Ele é um Deus que estabelece alianças. Ele é um Deus que, quando estabelece as alianças, Ele cumpre a sua parte e espera que aquele que voluntariamente aceita o pacto cumpra a sua parte. Deus, Ele é fidedigno em tudo que Ele se propõe a fazer. Então o casamento é uma aliança, um concerto. Nesse ponto de vista de aliança, é uma visão humana, humanista? Não, não é, irmãos, é uma visão divina.
Somente quem aceita Jesus, que tem agora a mente de Cristo, que nós vamos ver já já, é que consegue compreender toda a completude disso. A nossa mente caída, degenerada, muitas vezes, né, não consegue, falta alcançar, né, a completude do matrimônio. E na sua fundação celebrado pelo próprio Deus. Veja que interessante, né? O próprio Deus. Então o casamento foi instituído antes de haver religião. Por exemplo, o pacto e a aliança do matrimônio, irmãos, está acima de qualquer ditames religiosos. Então existem muitas religiões, existem muitas formas de celebrar o casamento. Inclusive o pastor Gil estava aqui, né, falando terça-feira sobre a forma judaica do casamento. Então existem muitas formas de celebração do casamento, mas o conceito de pacto de aliança é um só. O conceito de comprometimento eterno, nossa, que palavra é essa? Nós vamos ver já que é isso mesmo. O conceito do pacto, seja em qualquer tradição religiosa que seja, que esse casamento se celebra, o conceito que está por trás disso, de pacto e aliança, ele é um só e foi instituído lá no início da criação. Então vou usar aqui uma expressão só para os irmãos entenderem, entre aspas, abre aspas, não importa muito o conceito religioso e cultural em que esse casamento é celebrado. É 7 dias de festa, é um dia de festa, e casa no sítio, e põe um negócio de flor, e põe uma roupa colorida, põe uma roupa branca, né, que é o nosso costume, né, para simbolizar a pureza. Isso é muito bom, irmãos. Isso abrilhanta o momento, né? Mas o que tem por trás disso, o conceito de pacto de aliança, isso vem desde o princípio e foi estabelecido por Deus. Então, o casamento foi instituído antes de haver religião. Não existia nem... Portanto, irmão, fechei a aspa da celebração e vou abrir outra aspas. Abre outra aspas. Então veja que não é a religião evangélica, não é a instituição Assembleia de Deus que dita as regras. Não, vou aqui citar, né? Eu vou para Adventista, só que eu creio que lá também né? Não, vou para a igreja, sei lá, metodista, batista, porque lá é diferente o casamento. Não, querido. Se a igreja que você for tiver como base a Escritura Sagrada, você pode mudar a celebração, mas o vínculo, o pacto e a aliança, ele é um só, aonde você for. A responsabilidade pactual é a mesma. Por quê? Porque ela não vem da instituição religiosa, ela vem de Deus. Pode falar, irmão Paulo. O casamento é em dois anos, né? O registro civil e também o religioso. Sim. Já fiz em outros ministérios, tá? Vários casamentos. Mas antes de fazer o religioso, tem que, por obrigação, os noivos apresentarem que realmente eles estão casados. Casados legalmente, né? Legalmente perante a lei do homem. Exatamente. Faz o religioso. Uhum. Só que também tem uma forma de casamento que a gente, como que os pais, essas coisas, você pode fazer, o professor também pode fazer, o casamento tanto na igreja. Fazer junto, né? Fazer junto. Uhum. O pastor pode dar a bênção, fazer um casamento civil e religioso. Pegar um papel, lógico, no cartório, fazer, depois leva lá. Então é o que eu falei, a forma de celebração ela pode, né? A ordem aí dos fatores aí, não, casou no sítio, o juiz foi lá, o pastor foi junto, beleza? Porque o que realmente importa, não que isso não importe, tá, irmãos? Mas o que realmente precisa ser observado é o que é a base por trás disso. Então, se não havia religião lá no Jardim do Éden, não existia nenhuma igreja, nenhuma nação, claro que não havia cartório. Ah, mas lá no Éden não tinha cartório. Então, a gente se junta aqui, porque Adão e Eva não foi para o cartório assinar um papel. Existia uma autoridade lá, que não só estava de acordo com a existência da família, mas também era responsável pelo próprio casamento.
Lá no Jardim do Éden, a autoridade máxima lá era o próprio Deus. Existia uma autoridade lá. Então o casamento se deu diante de uma autoridade. Quem? O próprio Deus. Todo casamento na Bíblia foi feito na presença da autoridade existente na época. Rabino, pastor, né? E vai lá, e aquela coisa toda, depende lá. Então, mas foi feito na presença da autoridade existente na época e ou, em alguns casos, culturais. Essa autoridade ela era constituída pelas famílias dos cônjuges envolvidos, mas aí não deixa de ter uma autoridade, porque, por exemplo, a moça estava abaixo da autoridade do pai, não é? Então havia ali uma autoridade, tá? Então, vou passar mais rápido, irmão. O casamento não é uma invenção humana, não é um simples contrato, como uma instituição divina, precisa-se agora, ao tomar parte da maneira voluntária essa aliança, seguir os princípios reguladores e estruturantes da mesma. Aí, irmãos, quais são os princípios reguladores do casamento? Primeiro, o casamento ele é monogâmico. Foi Deus quem fez o matrimônio, os dois, não três. Não tinha José, não tinha Adão e José, nem Eva e Clementina, só tinha Adão e Eva. E foi assim que o Senhor criou, instituiu e abençoou. Então ele é monogâmico, não são uma só. Alguém pode abrir para mim rapidamente esses dois textos? Alguém, 1 Coríntios 7, 2, 1 Timóteo 3 e 2? Ele não, os dois, não três, são uma só carne. Deus permitiu, mas não aprovou certas coisas. Questão da poligamia, não vou entrar aqui porque não é o mérito da aula. Não é a questão, primeiro vai dar aula. A questão da poligamia, porque você veja que eu até coloquei ali, Deus permitiu, mas não aprovou. Ele permitiu, mas não aprovou certas coisas que quem quer provar que a poligamia é certa, sempre vai lá para o Antigo Testamento. Ah, mas lá no Antigo Testamento, fulano de tal tinha 2 mulheres, ciclano de tal tinha 3 mulheres. Mas Jesus ele deixa bem claro lá falando com os fariseus: no princípio não foi assim. Ali está falando do divórcio, mas ele traz, né, a questão para o princípio. No princípio não havia divórcio. No princípio não havia carta de divórcio. No princípio o matrimônio foi criado entre 2 pessoas e não entre 3 e nem entre 4. Então sempre as pessoas querem arrumar então Deus permitiu, mas não aprovou e não estabeleceu dessa forma, tá? Os tempos da ignorância estão alinhados. Paulo vai falar sobre que o Senhor ele não leva em conta o tempo da ignorância. Ora, irmãos, venhamos e convenhamos, alguém que aceitou a Jesus, que conhece a santidade de Deus, que conhece como as coisas foram instituídas, ainda vem com esse papo furado de que, mas quem sabe, pelo amor de Deus, vai se converter. Vai ler a Bíblia. Tem gente que quer arrumar argumento, irmãos, para aquilo que muitas vezes está, querendo caçar ninho na cabeça dele, que é o que está na revista aí, que tudo provém de algo mais profundo. Mas será que não pode entrar mais uma pessoa? Foi assim que Jesus disse que era? Se ele não disse, não pode, meu querido. Mas Abraão fez isso, mas foi Deus quem mandou pegar a segunda mulher. É assim que está em Gênesis, é assim que Jesus fala no Novo Testamento, é assim que Paulo fala agora no início das igrejas primitivas. Não é. É muito mais fácil você tomar por base vou usar essa expressão, tá? A falha de alguém, do que você se prender àquilo que a Bíblia te ensina, do que você se prender sobre as próprias diretrizes da Escritura Sagrada. O que foi que Deus disse? O que foi que Moisés narrou? O que foi que Jesus disse? O que foi que Paulo disse? Então fique com isso. Você vai ficar com a história de fulano de tal, mas fulano de tal fez isso. Fique com aquilo que Deus estabeleceu. Fique com aquilo que Jesus corroborou, com aquilo que Jesus ele declara novamente. É isso que vale. Não é? Dessa forma, irmão.
Pode falar, pastor. Eu li recentemente de um pastor. Isso que você falou, que Deus estabeleceu, né, e esse pastor falava assim, para justificar o divórcio, a gente fez o que? A gente amava o ser humano sempre vai procurar um jeito, uma desculpa para justificar as suas decisões, né? E eu vi uma assim de um pastor, que eu fiquei com meu coração, pastor, presidente de uma grande igreja, assim, então, a respeito do divórcio, eu vi clara as situações, acabou, é aqui. Mas fala aqui, né? Ele falou assim, meu casamento acabou, eu tô me divorciando. Pode ser que ele acabou porque não era da vontade de Deus. Tipo assim, é requisito do casamento, pela lei civil que você leu aí, lei do homem, não vou nem falar nada disso. É requisito na lei do homem intenção. Você tem intenção de ter aquela pessoa para instituir uma família? É voluntário, né? Você foi voluntariamente. Foi você. Foi você que foi. Escolheu. Aí você pega, escolhe, é seu desejo, você foi, eu apresento a Deus. E olha, você pega esse seu desejo, esse seu projeto, leva até o altar, é abençoado por um pastor, quer dizer, instituir uma forma da lei, com uma intenção. Você não casa num boteco, já falava, casei num boteco, estava todo mundo bêbado, todo mundo parando. Não, você casa num altar, debaixo recebendo a bênção de um ministro do Evangelho. Deus abençoou aquilo que você escolheu e desejou ali. Aí na frente você falou, cara, uma mala sem alça, escolhi mal, errei. Agora, acho que não foi de Deus, não. Olha, gente, como perigoso isso. A gente questiona, mas eu acho que meu casamento não foi Deus que quis, não. Ou seja, quando der errado, a culpa é de Deus. Meu casamento ruim, a culpa é de Deus. Aí você sai, vamos tentar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, né? Gente, eu já tava no casamento. E aí você vê, quando a pessoa quis, né? Você vê no Código Civil, né? A pessoa voluntariamente expressa diante do juiz que quer se unir. Aí é a vontade dele. Não, é uma bênção, Deus está conosco, Deus revelou, Deus falou. Aí quando dá errado, Deus... Peraí, Deus... Foi uma escolha sua, uma decisão sua, e Deus abençoou e confirmou a tua escolha. Aí agora você pega, não, mas Deus, que não era da vontade de Deus. É por isso, irmãos, que existe aí também uma idade legal para haver o casamento, né? Que a pessoa, ela é madura, precisaria ser madura o suficiente para entender o que está fazendo. E aí depois, né? Pode falar, irmão. Não, eu esqueço. Né? Pode falar. O casamento é tão sério que não importa onde ele é feito, nem que seja no centro de Macumba ou não, ele sempre vai ser um casamento. É uma escolha que a pessoa junta. Então não importa o que é feito, né? Às vezes as pessoas já me falaram assim, então você casou fora da igreja, então não era de Deus. E isso não existe. É o que eu li agora há pouco. O casamento veio antes da religião, da nação. Veio antes. É onde for feito, ele estava bem, é casamento. Sim. E eu até marquei aqui uma coisa que também, que a irmã está falando, eu lembrei. Que eu disse, né, que Jesus, quando ele vai dar ali o sermão e vai tratar sobre o casamento, ele toma como exemplo o primeiro casamento do Éden. Né? E também anotei que quase que eu esqueci de falar que Jesus trabalhou o princípio, né, do casamento original. Ele não trabalhou o casamento com relação à lei judaica, tá? Ao que está escrito somente no Taná ou no Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Não, ele foi a lei, porque lá em Gênesis não tinha a lei judaica. Então ele não... Ele voltou um pouco antes. Espera aí. Vocês estão presos, certo, né? De certa forma, vocês estão... Aquilo que principiou os ditrames da nação de Israel. Mas eu vou tomar como base aquilo que vem antes disso. Então, irmãos, a união do casamento, né? Ela vem antes, eu falei agora há pouco. Antes da religião, antes da nação. Tanto o casamento como os preceitos que o regem. Tá? Então, 1 Coríntios 7:2, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu não vou esquecer de falar.
7:2 diz assim, olha, agora aqui é Paulo, falando aos coríntios, uma igreja composta de gentios e de judeus, está de certa forma se desprendendo aquele conceito de que, mas lá é para a nação de Israel. Irmãos, eu posso ser aqui bem clara aqui. Eu gosto de ser honesta nas minhas aulas. Quando nós queremos basear questões, por exemplo, como, vou ser bem claro, irmão, não vou só citar para os irmãos entenderem o que eu estou dizendo. Questões, por exemplo, como o dízimo e a oferta, que está lá na Taná, inclusive o texto básico para isso, né? Está lá no Ketuvim, que é os livros dos escritos. Não, mas lá vale. Aí o casamento também está escrito lá, nos mesmos textos, nos mesmos livros. Não, mas com relação a esse assunto aqui, tem que seguir corretamente, que aí a bênção do Senhor vem sobre vocês. E a do casamento, que está escrito nos mesmos livros? Se você quer ser abençoado por Deus, é as mesmas regras, né, que foi norteado ali esse contexto. Mas deixa eu ler aqui. Paulo diz assim: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio. É esse mesmo, esse lindo aí que você escolheu, essa linda que você escolheu, dessa forma que ela é. Você olhou para ela, se apaixonou, gostou, desejou, né, ter uma vida com ela, constituir a família. Foi você olhou para ela? Sim. É a mulher da sua vida, é o homem da sua vida. Então é esse mesmo, que é com ele, é com ele, é com ela, né? Eu até tenho um ponto aí que eu ia falar sobre a questão. Eu vou ler esse texto de 1 Timóteo também, que é muito importante. Peraí, 1 Timóteo capítulo... eu passei, né? 1 Timóteo 3:2, né? Olha o que Paulo também falando a Timóteo. Olha o que ele vai falar. Aí agora aqui é tratando dos obreiros. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. De uma mulher. Mas Abraão teve duas. Não, querido, mas o negócio aqui é a igreja e a instrução é uma mulher, né? Então, o monogâmico heterossexual, fica claro, né, que Deus criou o homem e a mulher de maneiras distintas. Veja que interessante, eu estava analisando isso em casa ontem. A forma como Deus se utilizou para fazer o homem não foi a mesma forma que ele se utilizou para fazer a mulher. Teve ali até uma distinção de criação, o ato da criação propriamente dito. Pode-se perceber que é exatamente a diferença entre os dois que permite o sentido de complementaridade. É a diferença que traz a complementação. Sabe aqui a tomada? Eu não sei, até chama macho e fêmea essa tomada, não é? Não é assim, né? Chama macho e fêmea, né? Se as duas tomadas tiver aquele biquinho lá, não vai correr corrente elétrica, não se encaixa para correr corrente elétrica. E se for os dois buraquinhos também, o que vai... Não tem, irmão. Então veja que pode perceber que é exatamente a diferença entre os dois que permite a complementaridade. Isso é tão profundo, irmão, que até biologicamente você vai lá fazer um exame de sangue, um exame genético, né? Os genes, as células que estão ali no homem, os hormônios, é diferente da mulher. A concepção da família, no homem só há espermatozoide e na mulher há o óvulo. Se os dois tivessem óvulos, se os dois tivessem espermatozoide, é a junção daquilo que se complementa que forma agora a família, a continuidade da família. A complementaridade dos dois iguais não se complementam, não teriam que oferecer um ao outro. Eu estou falando isso em todos os sentidos, tá, irmão?
todos os sentidos. A gente até comenta, né? Eu sou, no sentido de gênio, né? Eu sou mais calmo, ele é mais assim, elétrico, e a gente se encaixa. Ou ele imagina se os dois fossem coléricos, não sei o quê, no sentido de, né, Aí eu vou até abrir, não vou também detalhar isso, porque aí, né? Mas será que eu tenho que olhar isso antes do casamento? Irmão, seria bom, né? Mas muitas vezes a gente, quando se apaixona, né? A gente esquece de olhar as coisas. Depois, nossa, né? Meu Deus do céu, como que foi? Não, meu Deus, como que pode? Diz aí fora que o amor é cego. Diz aí fora que o amor está apaixonado. Fica até aqueles dois coraçãozinhos assim no olho, sabe? Que desenho que aí a pessoa está ali, querido, do seu lado ali. Às vezes está até demonstrando quem é. E você, aquela coisa, o estômago criando borboletas, né? Vamos sair para lanchar, e aquela coisa toda, né? Mas é algo muito sério. Eu só brincando aqui, né? Mas a mais linda de amor, né? Romeu e Julieta. Aí tem um poema que diz assim, por que foi tão perfeito? Porque os dois morreram, não conviveram. Por isso houve a perfeição. A convivência, os irmãos aqui todos são casados, né? A gente sabe, é por isso que eu vou citar aqui um dos pontos que, eu não sei se está ali, eu acho que está nesse ponto, vou falar que é a parte do sexual, né? A relação sexual é após a olha outra coisa interessantíssima aqui dentro do casamento, irmão. Já que eu já vou casar, né? A gente já está aí no meio do caminho, já está noivo, já está tudo certo, está tudo legal, minha família quer, a família dele quer, já tem a data marcada, vamos, né? O que tem? A gente já vai casar semana que vem, querido. A relação sexual é após a confirmação legal do casamento. Veja o que está escrito lá em Gênesis. Deus aprovou a relação sexual somente dentro do casamento. Aí isso vai entrar a questão do adultério, a questão, né, tudo isso. Perceba que Eva já era mulher de Adão antes da união sexual. Será? Vamos lá para Gênesis. Gênesis 2:28, veja que interessante o que está escrito lá. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Lembra que eu falei que até a forma de criar foi diferente? O homem foi lá do barro, a mulher foi da costela, diferente. Por quê? Porque Deus quis. Ele podia criar do jeito que ele quisesse. E ele é tão perfeito e tão multiforme que ele criou do barro, criou da costela, criou do osso, né? Deus criativo. Versículo 22. Não é esse versículo não, estou no versículo errado. 2:28. Gente do céu. E Deus os abençoou. 1:28, irmão, marquei errado ali. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Aí diz, versículo 28. E Deus os abençoou. Deus cria macho e fêmea. Deus os abençoou. Depois que ele abençoa, né? Lembra que eu falei que aqui no capítulo 1 ele somente declara o que foi feito, e no capítulo 2 ele vai dar detalhes. Então, depois que ele abençoou, aí ele vai dizer: e Deus lhe disse, já tinha abençoado, já tinha, no caso aqui, vamos conjecturar aí, né? Que só para conjecturar, eu gosto de falar conjecturar, né? Então já tinha havido ali uma celebração do casamento. Deus os abençoou, igual na igreja, e que Deus uniu, não separe o homem. Aí vem, irmão. Depois disso, aí que ele vai falar: e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos. Mas já tinha abençoado antes. Não foi assim, criou, vai lá multiplicar, depois vocês voltam aqui, eu abençoo vocês. Criou, e Deus disse, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então é obviamente que os irmãos sabem que a forma de multiplicação e frutificação é o ato sexual, né? Perceba que Eva já era, então Deus abençoou. O sexo é uma expressão do casamento, mas não é o casamento. É por isso que aquelas pessoas que casam pensando somente no sexo são tolos, irmão. Casamento não é, meu querido.
Que você é muito iludido. Então o sexo é uma... Eu não sou... A gente tá, né? A aula é para adulto, né? Não é para criança, tem nenhum adolescente aqui. Não. Então, peraí, meu Paulo. Então, o sexo é uma expressão do casamento, faz parte do casamento, porém não é o casamento. Os irmãos sabem que o casamento, irmão, é algo muito mais estruturado, né? Se eu vou terminar. O casamento é o pacto. Por isso, casar só com motivação sexual é um engano. Portanto, todas as outras relações sexuais ali tem os textos. Vamos ver, porque o meu tempo está acabando. Mas aí vai entrar agora na questão do adultério. Então, irmãos, vamos dar um papo. Irmão Paulo, você vai falar, viu? Calma. Vamos aí dar uma pensada no tópico 3. Irmãos, eu não estou lendo a revista. Os irmãos que estão em casa, que vão assistir essa aula, espero que o slide esteja passando para vocês. Eu não estou acompanhando a revista, porém tudo que está nos slides foi fundamentado e foi feito, né, de acordo com o que tem na revista, porque aí no ponto 3 vai falar da indissolubilidade do casamento. O casamento na perspectiva bíblica, né? Eu já falei que é uma instituição divina, foi criada por Deus desde a fundação da criação. Aí vai dizer que o casamento é uma união indissolúvel. O próprio Jesus disse até que o que Deus uniu não separe o homem, né? No tópico 3 aí. Aí no tópico 1, que foi o que eu ia pular, que começa a revista, vai falar sobre a condenação do adultério. Vamos ler os textos bíblicos e a gente vai entrar no adultério. O adultério, o que é adultério? O adultério é manter relações sexuais com uma mulher que não é a tua esposa, ou com um homem que não é o teu varão. Então o adultério é uma quebra do pacto e da aliança estabelecida por Deus, ora chamado de matrimônio. Então quando eu ponho uma terceira pessoa dentro desse enlace matrimonial que foi estabelecido, que era macho e fêmea, um homem e uma mulher, e eu agora introduzo uma terceira pessoa nesse ambiente em que era para ter somente duas pessoas, eu estou adulterando, quebrando um pacto e uma aliança divina. Aí diz que biblicamente o adultério é definido como uma relação sexual com um homem casado, que um homem casado tem com uma mulher, né, que não é sua esposa. Biblicamente falando também, o adultério tem uma conotação espiritual aí com relação, né, ao próprio Israel tendo aí relações, né, fora do casamento, que é da sua relação espiritual com Deus. Então ele adultera com as nações pagãs, com os costumes pagãos, com os ritos pagãos, quebrando as regras do matrimônio espiritual. Então o adultério também, ele é tão profundo, ele é tão... eu não vou falar, não, Paulo. Vamos voltar nesses textos aqui, irmãos. Casamento, princípio de independência. Não vou citar isso, não vai dar tempo, porque... tem um ponto lá, que não vai dar tempo, bem claro, em Mateus 19, Jesus fala assim: portanto, a regra é um homem e uma mulher, heterossexual, monogâmico, mas tem uma regra lá que ninguém fala pouco. A primeira parte é: deixará, pois, o homem, pai e mãe. E eu estava lendo esse versículo ontem à noite pensando que quando Deus diz isso lá no princípio, não existia ainda a família, o pai, a mãe, em que o homem deixaria. Mas ali já é estabelecido um princípio, uma regra matrimonial. A regra é: deixará, pois, o homem, porque ele é o cabeça, né? É ele quem vai ser o líder daquele novo enlace, daquela nova aliança. Deixará, pois, o homem pai e mãe, e aí vê só, aí vem a continuidade da regra: deixará pai e mãe, e une-se a sua esposa, e ambos se tornarão uma só carne. Então quer casar? Preste atenção.
Você tem condições de sair da casa de sua mãe e do seu pai? Você já consegue manter tua família, tua esposa? Porque, irmãos, eu falo com meu esposo lá em casa, meu Deus do céu. Eu vou que até falar aqui uma fala pessoal minha. Muitos casais já têm filho pensando que, não, eu vou ter, porque meu pai e minha mãe podem me ajudar a sustentar aí, querido. Aí já diz um ditado lá atrás dos antigos, o próprio Jesus, visse o que disse os antigos. Não vou deixar aqui. Fecha aspas, quer dizer. Mas é mantém e balança. Exatamente. Então assim, o princípio é deixar, aí ele tem, né? Deixar geograficamente, as questões, mas não vai dar tempo. Então, o adultério, irmãos, ele é tão terrível que ele, primeiro, o adultério ele atinge a instituição divina. A pessoa, irmãos, ela está com o coração tão endurecido, que é o que a lição diz, né? Sobre a fonte do adultério, né? Que é a raiz que vem do coração, que ela atinge uma instituição divina, quebra a aliança e o pacto do casamento, desobedece os preceitos, regras por ele estabelecidos. Lembrando nesse ponto da complexidade de que não é uma união puramente humana. Então quando o camarada ou a princesa adultera, ela não está somente quebrando ali o pacto em que ela assinou no cartório. Ela está quebrando uma aliança que não é puramente humana, mas divina. Está infringindo e atacando diretamente a santidade de Deus. A Bíblia diz que honroso, pois, é o matrimônio e o leito sem mácula. Usurpa, aí aqui está o pior, irmãos. Usurpa ou apossa-se pela força ou sem direito. Esse texto eu vou fazer questão de ler. 1 Coríntios 6. Irmãos, eu estou falando aqui às vezes brincando assim, somente para deixar o ambiente mais tranquilo, tá? Então a gente, né, quebra aí a gente, né, fala assim, que oh meu Deus do céu, né? Então vamos fazer de uma maneira mais suave, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 a 20, olha o que o texto diz. Fugir da prostituição. Você vê que interessante? Tem um texto que diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí aqui na prostituição, querido, foge você da prostituição. Irmão, vocês têm noção do que isso significa? Resistir, pois, ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando fala do adultério, porque aí fala, irmãos, da carne, né? As nossas inclinações, as nossas paixões, né? Aí ele diz, olha, Paulo falando aqui aos Coríntios, eu vou falar uma coisa para vocês. Foge. Viu que tem uma situação estranha, viu que tem alguma coisa acontecendo aqui dentro, que Jesus disse isso, né? Jesus, ele trata, não é como a lei tratou, que gera o ato, não, adulterou, vamos agora matar, apedrejar, não. Eu quero tratar, agora eu vou trazer esse ponto da revista, né, da lição, que Jesus, ele vai tratar a questão dentro da pessoa, que aqui na lição trata o coração, né, que na lição trata, na Bíblia trata o cerne do pensamento, das paixões, das inclinações, do intelecto, do querer, maquinar, da intenção, de tudo isso. A Bíblia se refere como ao coração, a fonte de tudo isso. Então eu não quero somente tratar quando você já fez, eu quero que você tome cuidado antes disso chegar a acontecer. E aonde que isso foi maquinado? Aonde que isso ficou ali, ó? Como dizem, né? Esse tipo de coisa que é uma tragédia, irmãos. O adultério é uma tragédia. Isso aconteceu muito antes. Né? Isso foi sendo aninhado muito antes.
Jesus disse: eu não quero ter que tratar a causa, eu não quero ter que tratar o ato, eu não quero ter que punir o ato, eu quero tratar a causa. É esse que é o contexto da lição de hoje. É isso que Jesus quis trazer ali, no texto de Mateus, né? Ele não queria, ele disse: olha, se visse o que os antigos disseram, se você deitar com a mulher, né, já cometeu. Eu, porém, vos digo, se no teu coração, né, você desejou, você cobiçou, né, você já cometeu adultério. Meu Deus do céu! Porque na verdade, irmão, tristemente falando, é que quando os membros chegam ao ato propriamente dito, isso já foi maquinado, planejado, desejado, sabe, aqui dentro isso já aconteceu. E aí você não refreou isso a tempo para que isso realmente se consumasse. Por isso ele está tratando, ele não quer punir o ato, como a lei fazia, né? Como os fariseus faziam tanta questão, a lei fazia questão: não vamos punir o ato, não, vamos tratar a causa. Irmãos, Paulo diz em Romanos que nós precisamos ser transformados pela renovação do entendimento. O que isso quer dizer? Que o nosso pensamento precisa estar alinhado ao pensamento de Deus. E esse tipo de coisa, ela poderá ser evitada, como diz aí a lição, pela atuação do Espírito Santo, né? Os males do adultério, né? E diz, né, que sempre é prejudicial à estrutura familiar, né? Mas não somente a estrutura familiar, mas a própria pessoa que comete o ato, irmãos. É uma tristeza. Vamos continuar o texto aí, que eu não li todo. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo, irmão, ele usurpa, ele toma a legalidade de algo que não lhe pertence mais, que é o seu corpo. Olha o que diz aí: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, quais pertencem a Deus. Então, quando você, irmãos, resiste o mal que muitas vezes vem querer, porque isso acontece, irmãos. Um dia eu estava dando uma aula para os jovens lá no Campo Belo, estava falando sobre isso, que os pensamentos, ele vem, irmãos, todo tipo de pensamento, tá? Mas nós temos agora as armaduras espirituais que nos dão autoridade e fortaleza espiritual para vencer as tentações, para vencer os pensamentos que maquinam para o mal. E principalmente a questão do adultério, né, que infringe um pacto tão profundo. Então, vamos aí, o que a revista também ela vai falar sobre a indissolúvel, né, do casamento. Então, o adultério é tão terrível, irmãos, que Jesus reafirma ser essa a única. Olha, irmãos, olha que coisa interessante. O adultério é tão terrível, tão maléfico, que Jesus reafirma ser essa a única exceção para a dissolução daquilo que foi criado para ser indissolúvel. Vocês têm noção disso? O casamento foi feito para ser indissolúvel, mas o adultério ele tem uma força maligna tão destrutiva que essa se torna a única exceção para o divórcio, né? O adultério é um pecado. Quem pratica esse ato está se opondo à vontade de Deus. E a Bíblia deixa bem claro, irmãos, que aí vem as consequências não só do matrimônio, da família, de quem já tem filho, né? Que os filhos também são atingidos duramente, tristemente. E aí vem também o prejuízo espiritual,
você maculando o seu corpo que não te pertence mais, você usurpando um ambiente que não pertence mais a você para um ato libidinoso, e também a consequência espiritual, né? Porque a Bíblia deixa bem claro, irmãos, Paulo falando, né? Não vos enganeis, os adúlteros, entre os fornicadores, os adúlteros, os beberrões, os idólatras, não entrarão no reino de Deus, no reino dos céus. Não entrarão, irmãos. Isso é algo que precisa ser tratado. Infelizmente, isso é algo que é possível de acontecer, mas a Bíblia, ela tem um espírito de amor e perdão também, porque eu vou abrir aqui um parênteses, irmãos, que aí tem a questão do divórcio, né? Porque muitas pessoas não têm a estrutura humana para suportar o adultério. Então a pessoa até perdoa, ou tem dificuldade de perdoar, mas não consegue mais continuar junto. Então aí é quando o Senhor, a carta do divórcio, a lição trata sobre o divórcio, né? Os fariseus, querendo colocar Jesus em apuros, lhe questionam sobre a carta de divórcio. A lição vai falar sobre o divórcio também, né? Na resposta do mestre fica claro que a origem do divórcio não é boa. Qual é a origem do divórcio? A dureza do vosso coração. Mas Moisés, ele não permitiu que... Olha o que eles mesmo usam. Ele não permitiu que fosse dado carta de divórcio. É interessante porque na época de Jesus, irmãos, havia duas escolas rabínicas mais famosas e mais importantes na época, que era a escola rabínica de Shammai e a escola rabínica de Hillel. A escola rabínica de Shammai, ela era mais tradicional, e ela também só permitia o divórcio em caso de adultério. Mas a escola de Hillel, ela era mais aberta. Então qualquer coisa, como no Antigo Testamento, né? Qualquer coisa, queimou a torrada, você não é mais interessante para mim, outra pessoa é mais interessante, então eu quero carta de divórcio. Então a escola de Hillel pertence. Então quando os fariseus perguntam isso para Jesus, eles também estavam dizendo: olha, que partido você vai tomar? O da escola de Hillel ou da escola de Shammai? O que endurece o coração? O pecado endurece o coração. Então a raiz do adultério, do divórcio, é o endurecimento do coração. Então veja que não é uma origem boa. Jesus segue dizendo que no princípio não foi assim, remetendo à mente daqueles homens fariseus, Gênesis 2:24, onde encontramos a lei do casamento. Digitei errado ali, desculpa. Onde encontramos a lei do casamento, porque ali no momento em que Deus celebra o primeiro casamento, Ele estabelece a lei do casamento, onde Deus transforma, olha que interessante, onde Deus transforma homem e mulher em uma unidade composta. Mateus 19:6, quando diz ali uniciar, eu estou tentando aqui lembrar o termo hebraico para ali uniciar, ou se ligar, uniciar sua mulher, é um termo em hebraico que diz realmente ligar-se. Tem até uma comparação nesse termo ligar-se aí no hebraico como duas folhas. Sabe quando você cola duas folhas de papel? Duas folhas de sulfite de papel, no sentido de ligar aí do casamento. Você tenta descolar essas duas folhas. Às vezes você vai conseguir, mas rasga um pedaço de uma folha, os pedaços de uma folha sempre permanecem na outra, tá? Portanto, do ponto de vista bíblico, não tem como buscar outra resposta. O casamento é indissolúvel. A única possibilidade de separação é se houver infidelidade conjugal. Vamos aí, Mateus 19:6. Jesus dizendo, né? Olha, lembra que eu falei dos pontos? Olha Jesus falando. E disse, ele porém respondendo lhes disse: não tendes lido que no princípio, olha onde Jesus vai, não é na lei de Moisés, não é na religião judaica. Ele diz: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea,
E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí ele vai dizer, né? Esse texto que eu falei, que é por causa da dureza dos vossos corações. Então Jesus ele não prescreveu o divórcio, irmãos. Ele colocou como uma possibilidade. O divórcio não é uma prescrição, não é um preceito e não é um mandamento. Ele é uma possibilidade que pode havendo, né, a infidelidade, o adultério, a quebra do pacto ou da aliança do matrimônio por uma das partes. Vou resumir aqui tudo. Havendo o adultério, o pacto da aliança do matrimônio por uma das partes. No Antigo Testamento era o homem que tinha direito ao divórcio, né? Era o homem que era proeminente aí na questão do divórcio. Mas havendo a quebra do pacto do matrimônio pela infidelidade conjugal. Porque a gente brigou, ele falou uma coisa que eu não gostava. Não, isso não é motivo para o divórcio. A única possibilidade do divórcio é se infelizmente houver uma infidelidade conjugal, porque aí quebra a aliança, um dos cônjuges quebra a aliança. Então existe aí dentro então a possibilidade. Porém, biblicamente falando, irmãos, sempre a orientação é para que haja o perdão e a reconciliação. Por quê, irmãos? O próprio Deus é exemplo disso. Espiritualmente falando, toda vez que Israel pecava, adulterava, né, com as nações pagãs, e ela se arrependia, e até Deus, o que Deus fazia? Perdoava e aceitava de volta. Então é claro, como eu falei, que nem todo mundo tem essa estrutura, né, psicológica e emocional de aceitar. Então aí entra a possibilidade do divórcio, tá? O tempo está acabando, né? Então acaba, irmãos, eu ia falar de Balmer. Quem conhece Zygmunt Balmer? Alguém conhece? Zygmunt Balmer? Eu trouxe esse livro aqui somente para exemplificar, um sociólogo muito importante, irmãos. Ele vai falar sobre a questão da modernidade líquida, né? Não existe mais nada sólido e permanente. Tudo é líquido, tudo se desfaz, tudo é fluido, nada é permanente. Mas nós vamos observar dentro da Bíblia que casamento não é algo descartável. Por isso essa lição vem exortar ao quê? Aprenda a conviver e aprenda a viver, porque o princípio bíblico é que o casamento é indissolúvel, tá? Irmãos, eu quero finalizar. Aí na lição tá falando sobre o homem é o que ele pensa, né? Não é que está escrito aí? Que o homem ele vai fazer aquilo que ele pensa. Vocês lembram quem citou uma frase aí muito célebre, né? Penso, logo existo. René Descartes, né? Foi René Descartes que falou isso? Penso, logo existo, né? Ele é o fundador aí da filosofia moderna, né? Existe também um escritor, até não tem aqui para eu esquecer o nome do livro dele. O homem é aquilo que pensa, né? De James Allen. Ele vai falar sobre isso, que o homem ele é aquilo que pensa. É por isso que a Bíblia diz que pelo fruto conhecerei a árvore. As nossas ações, as nossas atitudes, ela vai dizer exatamente o que tem dentro do meu cerne, né? Dentro do meu coração. Então, irmãos, a gente fala questão, para resumir aí, né? Meu tempo está acabando. Então, o adultério é algo triste, é algo que quebra o pacto e a aliança do matrimônio. Ele é a única possibilidade aí para o divórcio, né? O coração rege, o que rege o coração rege o corpo, né? A lição vai tratar aí que antes de haver o ato, já se consumou dentro do coração, já houve uma intenção, né? Na verdade, já houve uma intenção no coração, né? E isso se confirma com o ato, né? Pode chegar a confirmar pelo ato, né? O importante, irmãos, é que nós tenhamos, né, esse equilíbrio. Ali em Gálatas 5:22 vai falar da temperança,
que é um do fruto do Espírito, uma das características do fruto do Espírito, e lá tem a temperança, e a temperança é exatamente esse refreio que o Espírito Santo nos permite ter para controlar nossas paixões, nossas emoções, nossas inclinações. Você veja que é o auxílio do Espírito Santo e o seu fruto, né? Então, o que rege o coração, rege o corpo. O que procede do coração, o pecado não está restrito apenas ao ato, mas também a pensamentos impuros, né? O outro irmão não chega, né? Pensamentos impuros. Então, Jesus quis tratar isso, né? Tem pessoas que, por fora, né, ele tem aquela aparência, aí Jesus vai falar muito dos sepulcros caiados, né? Aquela aparência, aquela boniteza, vaso de flor, e por dentro está cheio de imundícia. Então Jesus, ele quer tratar isso, né? A essência da coisa, né? O homem é o que pensa, né? Aí nesse tópico diz, cada um é engodado por sua própria cobiça. Em Provérbios, em Cantares 2:15, vai falar assim, né? Que nós retenhamos as raposinhas que prejudicam a nossa vinha. O que são as raposinhas? Sabe aqueles pequenos pensamentos que vêm? Vem um pequeno pensamento hoje, uma pequena raposinha amanhã, e a raposinha está ali danificando a tua vinha. Cantares 2:15 vai falar sobre isso, né? Os pequenos pensamentos que podem se juntar num montão, né? Cada um é engodado por sua própria cobiça, a qual dará luz ao pecado. Então, nós devemos ter cuidado com os maus pensamentos, aquilo que rege a nossa mente, né, irmãos? Do que é que minha mente está cheia? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Mas ainda que você não fale do que está cheio o teu coração, do que está cheio o teu pensamento, né? O Senhor Jesus falou que aquilo que rege o coração se evidencia no viver diário, né? Isso é fato. Sujeito o corpo ao Espírito Santo, e o fruto do Espírito, irmãos, é aquilo que vai agora trazer domínio, né? A minha natureza, a minha característica humana, né? O meu caráter humano, agora submisso ao caráter de Deus, né? Transformado pela atuação e o caráter de Deus e a atuação do Espírito Santo, né? Eu falei tudo, irmãos. Como eu disse, irmãos, eu não segui aí, né, o protocolo da revista. Pedi desculpa para vocês e licença para fazer isso, porque eu não queria tratar do ato do adultério em si, a quebra da aliança em si, esse pecado, né, que quebra uma aliança, uma instituição divina. Mas qual era o meu objetivo nessa manhã? Trazer a vocês a mentalidade do casamento. O que é o casamento? Como ele foi instituído? Por que ele foi instituído? Quando eu tenho noção disso, irmãos, automaticamente a minha visão sobre o adultério, sobre o ato do adultério, ela vai ser mais clara, porque eu vou ter mais consciência para não cometer, não pensar sobre isso, não cometer isso, não é? Os irmãos têm alguma dúvida sobre esse assunto? Ficou com alguma dúvida? Ficou claro, irmãos? Ficou claro? Se irmão tiver alguma dúvida, alguma coisa, porque às vezes quando não segue aí a revista direitinho, né? Mas irmãos, todos os meus slides, eu primeiro estudei a revista e fiz os slides, né, baseado na revista, tá? Então, tudo que tinha nos slides está tudo na revista, né? O adultério, o casamento é indissolúvel, né? A questão do divórcio, que somente... Qual é a única possibilidade do divórcio? Se houver a infidelidade conjugal. Irmãos, é isso, biblicamente falando é isso. Eu quero abrir um parênteses aqui, outro parênteses, né? Irmãos, nós estamos tratando sobre um assunto muito delicado. A gente sabe, né, você aqui bem clara com os irmãos, que existem irmãos nossos dentro do seio da igreja que infelizmente passaram por isso, né? Sobre a questão do divórcio. É triste, para isso existem os nossos pastores que estão aí para orientar cada caso. Mas biblicamente falando, irmãos, o casamento ele só é indissolúvel se houver realmente infidelidade conjugal. Eu vou abrir, como está terminando a aula, né? Existem questões, por exemplo, tá, a pastora aqui que é advogada, né? Questões de, na lição não fala isso, mas existem questões de violência doméstica. Por isso que eu digo que é muito complexo. Violência doméstica, por exemplo, como trata isso? Você vai falar para a mulher ficar lá apanhando até morrer? Por isso que é um assunto muito delicado, irmão, precisa de muita
delicadeza, né? Precisa de muita sensibilidade para tratar isso, mas o ponto principal é isso: o casamento é indissolúvel, o adultério quebra essa aliança e esse pacto, e é a única possibilidade do divórcio. Tá bom, irmãos? Alguma dúvida? Irmãos, leiam esse livro. Quem não tiver os livros de Bauman, Zygmunt Bauman, ele tem esse Modernidade Líquida, Amor Líquido, né? Ele tem vários livros que tratam sobre essa questão da sociedade que não tem mais nada permanente, sólido, né? Tudo pode mudar. A fragilidade das relações humanas, ele trata sobre isso, né? Como está tão frágil. Ele fala sobre as relações humanas que está muito, hoje em dia, fundamentada nas mídias sociais, nas redes sociais. E isso não é um relacionamento realmente sadio, né, irmãos? Mas que Deus abençoe, irmãos, muito obrigado, espero que não tenha ficado aí nenhuma dúvida. Eu tentei ser o mais claro e objetivo possível, né? Tentei realmente trazer para os irmãos aí uma lição bem clara e objetiva, sem nenhum tipo de alguma coisa fora da Bíblia, né? Que Deus abençoe. Quero agradecer o respeito dos irmãos, a atenção dos irmãos. O que o irmão Paulo ia falar, irmão, enquanto o irmão não chega? O senhor ia falar alguma coisa? Não, era diferente do casamento. Muitas pessoas, igual a missionária está falando, que praticam o ato antes do casamento. Mas o casamento, o valor dele é após o primeiro ato sexual. O primeiro ato aí que é a consumação, aí sim tem efeito. Porque, se torna uma carne, né? Porque acontece o quê? Teve casos de pessoas casarem e a mulher casou por casar. E aí pela lei foi anulado o casamento deles porque não praticaram. Não praticaram. Faz parte, né? É a continuidade, né? Existe uma continuidade de posicionamento, né? Une-se a bênção e depois vem a completude, né? Com a união sexual, que realmente a união sexual é quando ambos se tornam uma só carne, né? A conjunção carnal é quando realmente ambos ali se tornam uma só carne, né? Quem vai finalizar? Você, irmã? Eu tô aqui esperando, mas o irmão Paulo não tá, né? O irmão Paulo está com dengue, né? Estava aqui esperando o irmão Paulo. Por isso que eu tô assim olhando para trás, assim. Cadê o irmão Paulo? Então nós vamos agora para a apresentação das classes. Quero chamar aqui o Jardim de Infância com a professora Terezinha. Versículo para guardar no coração.
Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Na lição dos adolescentes hoje, número 5, nós aprendemos sobre o reino de Deus e as sementes. E a nossa mensagem do dia é: Jesus disse, o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Marcos capítulo 4, versículo 26. Venha pastor a Deus, diferente de algo, mais gratificante estar aqui, né? Nós falamos sobre Balaão, Deus diz não, nós falamos sobre a tentação, e o texto principal da nossa lição está lá em Números 23 e 21, diz assim: Como amaldiçoarei, Deus não amaldiçoa, e como detestarei, o Senhor não detesta. Números capítulo 23, versículo 1. Amém. A gente está falando sobre o que aconteceu com a vida de Balaão, né? De ele ter feito aquilo que Deus não permitiu. A Ana Júlia vai estar resumindo o que foi aprendido desta manhã. Bom, hoje a missão é um pouco mais em dobro, né? Porque nós estamos com 3 salas, os deles, os adolescentes e jovens, mas de uma certa forma a missão acabaram se encaixando, né? Porque nós vimos sobre o reino de Deus e a semente, vimos sobre Balaão, como Deus diz não, e também, querendo ou não, vimos um pouquinho sobre os evangelhos. Mas vimos um pouco sobre o reino de Deus, né? Nós vamos ver a parábola do diferente solo. E nesse solo, nós sabemos que quando nós lançamos a semente, cada solo ele produz, tem um tipo de produção, porque quando a fruta começa a nascer, por exemplo, por ele não ter raiz, morre. Quando nasce no meio dos espinhos, né, sufoca. E aqui a gente vê o exemplo de Balaão, né, o tipo de semente que foi plantada. Balaão, ele era profeta, só que ele morava no Moab. E a gente vê uma situação que quando o povo de Israel começou a se aproximar, né, de Moab, Balaque, ele teve uma preocupação com o povo de Israel, porque, né, como ele viu que o povo conhecia essa história, ele ficou com medo. E ele foi, né, até Balaão para que ele tivesse uma solução para que ele pudesse destruir com o povo de Israel. Só que Balaão é considerado um profeta do Senhor. Só que mesmo sendo um profeta do Senhor, Balaão ele estava com foco errado, porque ele estava focado nas riquezas, né? E quando os príncipes chegaram com a proposta de oferecer riquezas para ele ir até Balaque, ele se viu, né, numa situação assim complicada, porque ele estava com os olhos focados no lugar errado. Porque quando a pessoa tem, né, verdadeiramente a palavra no coração, né, a palavra que não é boa até, simplesmente falaria não. E ele questionou o Senhor duas vezes, né, se ele poderia ir com eles, né, sendo que Deus já tinha falado não, mas você insistiu. E a gente vê toda aquela experiência, né, de Deus usar de jumento, que não conseguia, né, enxergar o ano. Se ele tivesse ido, né, poderia ser morto e a jumento, seria culpado. E uma outra situação que a gente vê que ele ofereceu sacrifícios, né, ao Senhor. E Balaque queria destruição do povo de Israel, só que o Senhor não permitiu. Porque ele fala, como que eu vou amaldiçoar o povo que Deus abençoou? Né?
continuação, né, irmãos, como é de costume, as irmãos, eu amo a CPAD, eu amo as revistas por causa disso. Sempre, irmão, desde as crianças até o adulto, um assunto complementando o outro. Então, por isso que é saudável demais. Então, nós vamos lá. O casamento é para os irmãos ficam em pé, vamos fazer como o estudo do nosso pastor. Vamos fazer o pessoal todos juntos, tá? Vamos lá? 1, 2, 3, bem bonitinho, irmãos. O pastor deve estar assistindo, né? Nosso trabalho depois. Vamos lá? Bem bonitinho. Textual. Assim não são mais dois. Mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. Vou dar uma salva de palmas para vocês. Vou chamar o pastor Davi para fazer a última oração e dar a bênção apostólica. Pastor Davi. Abençoemos. Chorar agradecendo a Deus por esse encontro. É uma bênção, né? Entender a palavra de Deus. Deus, grande Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade de aprender um pouquinho mais da tua palavra, pela vida dos irmãos aqui presentes, aqueles que nos acompanham online. Deus querido, pedimos a tua mão poderosa a fim de nos dar outras oportunidades enquanto aqui estivermos servindo. Que o Senhor recompense a cada um que veio aqui, a cada um que se dedicou, aos nossos professores, a esse departamento, a essa obra que é a produção do pastor Elias. Dê sabedoria, Senhor, a cada um deles, a cada uma das lideranças, dos participantes dessa obra, e que, Senhor, a expansão do teu reino seja sempre garantida. Deus, fica conosco, nos abençoe nesse dia, dentro do domingo especial com a tua presença. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. O amor de Deus, graças a nosso Senhor Jesus, nas doces consolações do Espírito Santo, esteja conosco hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.